Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com a arquiteta e urbanista Isabela Batalha Muniz, falando um pouco sobre essa ocupação de áreas irregulares, né? Áreas ecológicas, como os manguezais, e as áreas de morro. No blocos anteriores, você falou um pouquinho da história do Rio, falamos um pouquinho também sobre a história da ocupação de São Pedro, que é a área de manguezal. Nós temos diversos morros aqui que foram ocupados também, já no início do século, né? O primeiro deles que você falou foi Ilha do Príncipe, né? Na verdade, essa ocupação de morros, eu acho que é um pouco similar, porque a nossa estrutura geomorfológica de Vitória é um pouco similar ao Rio de Janeiro, né? É litoral com os morros Pão de Açúcar. Que emergem, né? Que emergem, são os grandes gneiss, né? Que emergem no meio da área plana. Então, essas pessoas, antes de acontecer essa grande invasão de São Pedro, da Bahia Noroeste, houve ocupação, sim, dos morros. Principalmente, podemos citar, acho que a Ilha do Príncipe, né, das mais antigas, quando não havia ainda, no começo do século XX, quando ainda a cidade não tinha se estendido para essa região da orla, da Praia do Canto. Então, estava toda concentrada ali na região do Porto. A Ilha do Príncipe e Morro do Quadro foram nos morros primeiros que foram ocupados, né? Sim. E depois ele passa a se estender para o lado aqui da região, que eu digo Nordeste, que é a região da orla. E daí, acho que essas ocupações Forte São João, Morro de Gurijica, né? A Fonte Grande. Acho que esses foram os primeiros morros que a população migrante ou excluída no mercado formal ocupou. Agora, Isabela, você falou no primeiro bloco, a questão, na época do governo Carlos Lacerda, houve uma tentativa de tirar as pessoas das áreas de morro para fazer com que elas ocupassem outras áreas, inclusive com assistência do BNH, né, o Banco Nacional de Habitação, que hoje não existe mais. Essa política não deu certo, né? Não. Depois você citou a questão da intervenção que o Brizola fez, que é já criar infraestrutura e fazer com que as pessoas lá ficassem, lá permanecessem, mas com uma condição melhor de vida, né? Uma qualidade melhor de vida, com infraestrutura, né? E depois a gente viu agora, recentemente, né? Experiências aí de ocupação de favela com polícia pacificadora, né? As UPPs. Sim. Como que a gente avalia, porque são vários tipos de intervenção, e as autoridades, eu acho que a sociedade brasileira, né? Mas quer que essa situação se equalize, né? Que as pessoas possam viver numa mesma cidade com o mesmo padrão de qualidade de vida melhor, né? Que tipo de intervenção que chamou a tua atenção, como que a gente vai caminhar? Inclusive, o atual governador eleito, né, Paulo Artur, falou em sua campanha que vai fazer a ocupação social das favelas. Sim. Então, anteriormente aos UPPs, que foi justamente nessa meio tempo dos anos 80, que as pessoas começaram a se organizar enquanto comunidade, que elas negaram essa questão da remoção, que para elas não era o mais interessante, porque elas destituíam os laços de vizinhança. Então, elas começaram a pensar no sentido de permanecer naquele local que eles já tinham criado raízes, uma certa vizinhança. Então, eles começam a trabalhar nesse sentido. Então, nos anos 80, houve um grande espaço para esse associativismo e atuação das comunidades. E alguns programas tiveram certo sucesso, assim, como, por exemplo, o Profavela em Belo Horizonte, porque ele tentava fazer uma política mais ampla, tanto social como econômica, de poder fazer com que aquela população permanecesse no local. Sim. E ela entrava com recurso, a política pública, para poder subsidiar a infraestrutura e adequar o espaço da melhor maneira. Então, nós temos alguns exemplos: o Profavela em Belo Horizonte, a Favela Bairro no Rio
E em Vitória, o Projeto Terra, né? O Projeto Terra, ele criou 15 poligonais, geralmente essas áreas de morro, que atendem cerca de 72 mil pessoas que estão residindo nessas áreas, quer dizer, cerca de 30% da população de Vitória, porque a população de Vitória é em torno de 330 mil pessoas. Esse projeto está tendo continuidade? O Projeto Terra, ele iniciou mais ou menos na década de 90, né? E teve ênfase em melhoria, né, da infraestrutura, inclusive recebeu vários prêmios, o prêmio da Caixa Econômica, pela ONU também foi considerado um dos 100 melhores projetos. E ele continua, acho que nas sucessivas administrações públicas, que começou lá com o Luiz Paulo, eles deram procedimento a esse projeto. De regularização também, né, emissão de títulos, que a pessoa pudesse ser dona, né? Ser dona da própria... Porque também a legislação urbanística, ela propiciou, que também foi gradativa, essa regularização fundiária. Começou lá com a Constituição Federal de 88, que já fala do uso capião, né? Você está 5 anos ininterruptamente morando no local, você poderia ter, em um lote de 250 metros quadrados, ter essa titularidade. Né? E daí ela veio... e depois ela se respalda na grande lei urbana, que foi o Estatuto da Cidade em 2001, que tem uma série de instrumentos que respalda essa regulação fundiária, reforça ainda mais a função social da cidade, e não a especulação que até então vinha tendo, porque agora nós temos mecanismo de coibir essa especulação. Hoje você tem um domínio também maior também da fotografia aérea, das imagens satélites, né, do próprio Google. Né? Geoprocessamento, né? georreferenciamento. Deveria facilitar a fiscalização e a atuação dos órgãos de controle de governo. Né? Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado pelas informações que você nos passa. Agradeço a oportunidade.